Quantos somos? Qual a nossa expectativa de vida? Que profissões exercemos? Quais religiões professamos? Quantos pertencem a cada faixa etária e a cada classe social? No programa de hoje você vai saber como essas informações são levantadas e como elas impactam na gestão de um país tão grande como o Brasil. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também, claro, pelas mídias sociais. Este ano o IBGE realiza o 13º Recenseamento Geral do Brasil, conhecido também como Censo 2022, que possibilita uma visão completa e atual do país. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje no Começo de Conversa um convidado muito especial. Ele trabalha no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística há mais de 20 anos e é o chefe da agência regional do IBGE. Seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, Joelson Carvalho. Vem para cá. Tá bom, Joelson. Prazer muito grande receber aqui no Começo de Conversa. Obrigado, é um prazer nosso também. E começar fazendo um trocadilho, né? Falta censo e não querer responder o censo? Falta. Eu sempre falo que para fazer o censo é preciso ter bom senso. Você precisa ter bom senso. Mas, na verdade, nós estamos vivendo uma situação, um ano, né, um período bem complicado, bem complexo, né, em que muita gente está se negando a participar do censo. Né? Não muitos, mas a gente tem uma parcela da população que não está atendendo muito bem o recenseador. O recenseador está ali para fazer um bom trabalho, para levantar dados mesmos sobre o Brasil, né? As informações sociodemográficas que a gente tanto precisa. Ele não está ali para fazer outra coisa a não ser prestar um serviço à comunidade. Né? Então, a gente pede mesmo que todo mundo atenda bem ao recenseador e preste as informações para que a gente possa realmente ter esse retrato do Brasil. E é bom né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque o recenseamento ele continua ainda, parece que deve entrar em novembro ainda, né, Joelson? Sim. Com essas questões. E eu tive o prazer de receber um recenseador em casa. Foi interessante porque foi a primeira vez, viu? Eu nunca tinha sido ainda entrevistado pelo censo. E foi interessante. Primeiro foi ver que eles não têm papel mais, né? Exatamente. Pilhas e pilhas de papel, porque era assim, né? Muito papel. Agora o cara está com tipo um celular na mão. Isso. E nem entrou na minha casa. Eu até convidei a menina, porque entrar e falou, não, mas não precisa mesmo. O senhor pode responder daí mesmo, assim. Ela do lado de fora do portão e eu do lado de dentro. Uhum. Foi perguntando e foi apertando. Uhum. Esse sistema vai facilitar a compilar os dados, né, com certeza. Sim, a gente usa esse sistema desde 2007 na contagem da população. Ele foi se aperfeiçoando, né? E agora em 2022 a gente está com esse sistema bem avançado, né? E ele atualmente com a internet, com a facilidade que a gente tem de comunicação, esse sistema é quase que em tempo real. Ou seja, o recenseador faz o questionário, assim que ele puder ele faz uma transmissão, porque ele tem internet no próprio aparelho, e essas informações já vão para o supervisor fazer a sua supervisão, para acompanhar, para ver como é que anda o trabalho. Então, assim, tanto a apuração quanto a supervisão é muito mais fácil, né? Muito mais ágil com esse sistema. É bom a gente reforçar isso, né? Porque é muito importante que você receba o recenseador na sua casa. Primeiro porque é muito rápido e depois ele vai colher informações que são importantes demais para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida de um país, não é isso? Pois é, exatamente. Olha, além da gente olhar, a gente contar a população, né? Nós vamos saber quantos nós somos em termos de sexo, né? Quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino, também por faixa etária, né? Que é importante para a vacinação.
entre outras coisas, né? Assim, também para políticas públicas em relação à criação de creches, criação de escolas. Então, para saber essa faixa etária, até para saber quantos idosos nós temos, para ver que tipo de política nós precisamos fazer para a população mais idosa, né? A gente está vendo que realmente a população idosa, a expectativa de vida está aumentando, então a população idosa está aumentando. Então, o que nós vamos fazer? Quantos são? Está atendendo a política que nós temos, né? A política pública, ou mesmo a iniciativa privada, né? Que pode usar os dados do censo também para saber que público-alvo vai atingir, qual o público, se o público dela mudou, se o público dela ela pode direcionar agora as vendas para um público numa idade X ou idade Y. Então, além dessas informações, né, demográficas, a gente tem as informações sociais. Então, a gente sabe também, a gente pode ter noção em cada município, né, como é que anda a empregabilidade, em quais as áreas que está tendo mais emprego, se é na área da indústria, se é na área do comércio, se é na área do serviço, né? Como é que está a questão da renda, né? Qual é a faixa, a renda per capita, qual é a faixa de renda de um município tal, como é que se o município está bem, se o município está mal, quantas pessoas, aí também na outra área, na área da educação, quantas pessoas estão na escola, quantas não estão, quantas já têm um nível superior, quantas ainda não chegaram lá, quantas estão estudando, quantas ainda estão naquela faixa etária, estão fora da escola, quantos analfabetos que nós temos, que são informações importantes. Muito importantes, né? Se tem banheiro, se não tem banheiro, se tem rede de esgoto, se não tem rede de esgoto, né? Até exatamente. Olha isso tudo, né? Exatamente, a gente facilita até para o município saber onde ele precisa atuar realmente, né? Exatamente, a gente olha acesso à água, acesso ao saneamento básico, né? A questão dos banheiros, dos cômodos na casa, né? E a gente já está entrando no questionário, são 2 questionários, isso, né? A gente tem o questionário básico e a gente tem o questionário da amostra. O questionário da amostra, dependendo do município, é 10%, 20% da população, em que a gente pega esse questionário um pouco maior, né? O restante da população a gente aplica um questionário menor. Por isso que a gente fala que o censo é realmente muito, muito rápido, muito porque dinâmico, né? é muito dinâmico. Eu recebi, eu acho que eu respondi ao censo do questionário maior. Maior, né? Eu acho que é maior, porque ela me fez a pergunta seguinte: quantos banheiros na casa com chuveiro? Isso, então foi o maior, né? Foi o maior. Aí eu tenho uma dúvida sobre essa pergunta. Por que ela usou essa palavra? Ela não perguntou quantos banheiros eu tinha. Perguntou quantos banheiros eu tinha com chuveiro. Por que essa questão do chuveiro introduziu isso? A questão é o seguinte, a gente precisou, a gente faz sempre um parâmetro, né? Porque quando você imagina uma pergunta para o censo, você sempre pensa assim, o que nós queremos investigar? Aonde nós queremos chegar? Então, engraçado que uma prefeitura, acho que lá do sul do país, pediu se não poderia incluir no censo uma contagem de animais de estimação, né, de pets, né? Dá para fazer. O que acontece é que não é só uma pergunta, você tem animal, aí essa pergunta já gera uma outra pergunta. Então, a questão do banheiro é o seguinte, quando a gente quer investigar, a gente primeiro tem que saber assim, o que eu quero saber. Eu quero saber quais os domicílios que têm esse chuveiro junto com o vaso sanitário. Entendi. Então, o que eu quero, o que eu caracterizo como banheiro? É aquele que tem o chuveiro e que tem o vaso sanitário. Então, apenas um ou apenas o outro, eu não considero. Então, é para você ter uma noção de como é que esse acesso tanto ao chuveiro quanto ao banheiro, ao vaso sanitário, para saber se a família tem ou não tem o acesso. Como o Brasil é muito grande, a gente tem que fazer a gente tem que fazer esse fechamento. E porque também se a pessoa fala nenhum, significa que no mínimo está tomando banho fora de casa. Isso, não é isso? Está na bica, está não sei o quê, está no rio, porque realmente não tem um chuveiro, não tem água encanada. Não tem nada disso. E se a gente fizer também só a pergunta, você tem banheiro? A pessoa tem o chuveiro e ela considera como banheiro. O outro pode ter só o vaso e considerar como banheiro. Então, para a gente fechar, a gente tem que definir interessante que do PET, eu acho que para o próximo censo vai ter que pensar nisso mesmo. Provavelmente. E realmente vai dar muito trabalho, porque não é só perguntar se tem PET, né? Não. Qual PET? Né? Exatamente. É vacinado, não é vacinado? Você Sim. leva no veterinário, não leva? Você mesmo cuida em casa, você leva para a tosa? Porque você tem várias questões aí que você vai poder... Mas vamos voltar no nosso censo aqui. O último censo feito no Brasil foi em 2010. Isso. 2010. O censo.
O censo é feito a cada 10 anos, não é isso, Nelson? Isso, é 10 cada 10 anos. E com medições, entre esse período, com medições de população, é isso? Tá. No ano 5 de cada década. No ano 5 de cada década. Mas em 2015 nós não tivemos contagem da população. Infelizmente nós não tivemos. Não tivemos, então foi só uma estimativa. Nós continuamos trabalhando com estimativas. Então Todos os anos o IBGE levanta uma estimativa. Na verdade, então nós estamos com 12 anos sem informações. Sem informações. 12 anos que o Brasil vem operando sem informações. Isso. Né? Passamos por 2 governos, praticamente, 2 governos. Sim. E 2 governos de ideologias diferentes, que é interessante, né? Que é um de esquerda, um de direita, e nenhum dos dois cuidou disso, nós estamos sem censo até hoje. É interessante porque a gente pode ter muita surpresa nisso, não pode? Sim, sim. É muito dinâmica, a população é muito dinâmica. Né? Então, a gente vem trabalhando porque o IBGE, todos os anos, ele calcula a estimativa da população. Todos os anos há um cálculo, ou ela aumenta, ou ela diminui. E essa estimativa é feita com base em quê? Pega registro de cartório de quem morreu, pega o nascimento, essas coisas? Isso. A gente usa a taxa de crescimento do município na última década e associa isso ao registro civil, que é o nascimento, o óbito, né, na região que dá para a gente descobrir. Só que é como o nome próprio já fala, é uma estimativa. Não reflete exatamente a realidade. Vamos dizer que em Caratinga tivesse instalado a fábrica de cerveja que ia vir para cá. E digamos que a população aumentasse de um ano para o outro, de 2 ou 3 anos. Né? Essa estimativa não consegue pegar esse tipo de balanço na população. Ou, ao contrário, de repente, alguma coisa que acontecesse na cidade, um desastre natural, alguma coisa, o pessoal saísse de Caratinga para migrar para outra região. Né? E esse tipo de migração, essa dinâmica populacional, não dá para pegar na estimativa. Né? Então, é só o censo mesmo que a gente tem esses dados. E o censo é a única forma que a gente tem, a única pesquisa que a gente pega dados a nível municipal. Então, é por isso que a gente acha muito importante, a gente trabalha em parceria com as prefeituras justamente por causa disso. Porque o censo traz informações pormenorizadas a nível municipal, a nível de bairro, entendeu? A nível de distrito. E essas informações são importantes para todo mundo, mas inclusive para o município. Tá bom. Joelson, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Conversa sensacional aqui com o Joelson Carvalho. E nós estamos falando sobre o censo, estamos falando sobre o trabalho do IBGE. Nós voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo Joelson Carvalho, chefe do IBGE em Caratinga. Estamos falando sobre o Censo Demográfico 2022, que teve início em agosto. Joelson, o censo é essencialmente estatística, né? Porque vamos pegar como exemplo o município de Caratinga. Então você tem uma estimativa aí de uma população de 90 mil pessoas, né? Eu não sei quantas residências, você tem ideia dessa estimativa? Não, eu não lembro o mas valor. Tudo bem, mas vamos imaginar que, sei lá, fosse 20 mil, um exemplo. Você não vai pegar 20 mil casas para fazer censo, senão você vai ficar aqui um ano inteiro fazendo isso. Então você pega uma amostra, não é isso? Isso. Não, na verdade, a gente faz o censo demográfico em 100% dos domicílios. O censo demográfico. Esse só para medir a população, para contar a população. Isso. O questionário mais elaborado. Exatamente. E esse questionário é aplicado em quantos por cento da? 10% para o caso de Caratinga. Em 10% para o caso de Caratinga. Isso varia de cidade para cidade em função da população. Isso, é isso? Exatamente. Eu estou falando eu quis trazer essa questão aqui, porque me parece que o censo, de alguma forma, eu posso estar enganado, mas ele acaba impactando também nas próprias pesquisas eleitorais, por exemplo. Nós tivemos recentemente pesquisas eleitorais e tem toda essa conversa que a pesquisa não acertou para um lado, não acertou para o outro, essa questão toda. Mas a pesquisa também trabalha com o censo, ela trabalha com os números que o censo passa para ela, e que é um censo estimado há 12 anos. Não é isso? Você concorda que isso pode... Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que o parâmetro utilizado pelos institutos de pesquisa refere-se ao último censo. Não tem como não fazer essa comparação. Na hora que eles fazem os seus estudos, né, os estudos demográficos, qual é
a população que eu fiz essa pesquisa. Essa população reflete que grupo etário, que grupo social, econômico, que é levantado pelo censo. Mas essa informação vem lá de 2010. Então, a gente realmente está atrasado com essa informação, e essa estatística deles realmente pode sofrer influência em relação a isso. Muito bem. Eu quis tocar nesse assunto para falar o quê? Que o censo, aí não, porque o censo trabalha com estatística mesmo em cima de números reais, quer dizer, você tem números reais, você já contou a população, você já sabe quantos são, você já vai estar com esse número atualizado agora, não é isso? Exatamente. Então o censo realmente reflete o que nós somos, né? Reflete a realidade. E por que 12 anos sem fazer isso agora? Fala, por que nós não fizemos em 2020, que era a data de se fazer o censo? Então vamos começar pelo 2015. Em 2015 nós não tivemos orçamento para fazer a contagem da população. A contagem da população é importante para a gente justamente acertar isso aí. Em 2010 nós tínhamos X de população, em 2015 a gente deveria ter feito uma contagem da população que é muito simples, basicamente é sexo, idade e cor ou raça. É muito simples, é a contagem mesmo, mas vai de casa em casa também, da mesma forma que o censo demográfico. Então a gente não tem esse dado do meio da década para a gente ver como é que evoluiu em termos de 5 anos. Né? Então a gente não teve. 2020 estava marcado, tudo prontinho, nós estávamos já com tudo treinado, com os equipamentos comprados para iniciar o censo demográfico 2020. Veio a pandemia e a gente fechou tudo, a gente também embarcou nessa, o orçamento do censo foi utilizado para a saúde, foi redirecionado para a saúde, né? Tranquilo. Em 2021, aí depois que a gente já estava já tinha melhorado os nossos indicadores, inclusive em relação à pandemia, cogitou-se fazer o censo. Mas o orçamento de 2021 não contemplou o censo. Então, nós tivemos um corte de verbas em 2021 para a realização do censo. Então, na minha opinião, assim, pessoal, eu acho que foi uma decisão, embora seja um corte de orçamento, foi uma decisão acertada, porque em 2022 a gente tem muito mais tranquilidade em fazer o censo, né? Em visitar a casa das pessoas, mas como o senhor mesmo já falou, não precisa ir na casa, não precisa entrar dentro da casa. Né? A gente fala visitar, mas é porque todos os domicílios vão ser visitados. Agora, em 2022, o orçamento do censo também estava sendo cortado. E aí o STF foi lá e determinou que a gente fizesse o censo. Não, o censo é importante, que precisa ser feito e a gente precisa ter essas informações. Nós reclamamos do STF, mas tem hora que ele precisa, é necessário, né, para fazer a coisa acontecer. Né? Eu fico muito, muito impressionado quando eu vejo que o Poder Judiciário acaba tendo que interferir tanto no Executivo ou no Legislativo. Porque, na verdade... E isso assusta, porque cada instituição deveria estar fazendo a sua parte. Né? Mas se ele não faz isso, é porque alguém não está fazendo. Né? Exatamente. É muito complicado isso. Bom, e nós estamos aí com consenso. E tem verba suficiente para fazer? Outra pergunta, quer dizer, por quê? Tem verba, vai ter verba mesmo? Pois é. Então, nosso orçamento em 2018, ou seja, o nosso orçamento planejado para o censo era de 3 bilhões. Depois, para 2020, ele caiu para 2 bilhões e 300. Então, nós perdemos quase que 1 bilhão de verba. Para 2022, na hora que foi aprovado o orçamento, eles queriam tirar esses 300 milhões, deixar só os 2 bilhões. E aí o IBGE foi ao Ministério e falou assim, não, gente, esses 300 milhões são importantes até para questões administrativas mesmo, que a gente precisa desse dinheiro. E aí foi mantido esse orçamento. Mas a gente está vendo que esse orçamento ele está aquém da realidade. A gente precisava de um aporte um pouco maior de recursos justamente para fazer o censo. Porque se você pensar que o censo é uma pesquisa que vai de casa em casa, em todos os municípios do Brasil, e você pensar na nossa região, até uma certa facilidade. Mas se você pensar no norte, no nordeste, né, principalmente o norte, né, do país, aquelas grandes distâncias, como é que o recenseador vai fazer aquilo ali? Gasta-se dinheiro realmente. Né? E tem que ser. O censo é um retrato de todas as casas, de todos os domicílios do país. Aqui também não é muito fácil, não, porque você fala Caratinga, porque Caratinga é um município também que a área territorial é grande, né? E cheio de distritos,
de vilas, não sei o que lá. Então, assim, a pessoa tem que andar um bocado de légua aí, né? É verdade, é verdade. A gente tentou fazer um planejamento neste censo agora, de separar a área central aqui, os distritos mais próximos, né? De São João do Jacutinga e Patrocínio e Santo Antônio, e de São Cândido e Cordeiro, né? A gente dividiu em 3 áreas. E já pegando o pessoal mais ou menos da área área ali, né? bacana. Porque são 2 vantagens. Primeiro, que a pessoa está mais próxima, ele vai trabalhar com mais facilidade. E segundo, porque ele já conhece o local. Então, eu levar uma pessoa daqui para lá que não conhece bacana, é mais difícil. E a pessoa que já conhece o local, né? O IBGE em Caratinga tem quantos funcionários fixos? Fixo só 2. 2. E na época do censo se contrata? Aí se contrata. Nós temos mais de 200 pessoas. 200 pessoas contratadas. Em campo. Que bacana, bicho. E esse pessoal recebeu treinamento? Sim, teve um treinamento, né? Inclusive hoje está tendo um novo treinamento, porque a gente está com uma certa dificuldade em termos de recenseadores para conseguir recenseador. É mesmo? Né? É verdade, é verdade. A gente escuta o empresário falando assim, eu não estou conseguindo gente para trabalhar. Né? Pois é, mas aí a gente vê um número de desemprego alto, tem muita gente à toa. Pois mas a pessoal gente que não quer trabalhar, o que é? Então, a gente vê o empresário falando assim, eu preciso de gente para trabalhar, não estou conseguindo. Aí a gente pensa assim, a gente pode pensar assim, não, mas ele deve estar acontecendo alguma coisa. Está exigindo demais, alguma talvez, coisa. Mas isso está refletindo no IBGE também. O censo sempre houve uma procura muito grande. Mas esse ano a gente tem alguma situação que não... O censo, a pessoa trabalha quantas horas por dia? O recenseador, ele tem um horário flexível. Então, até porque ele pode trabalhar fora do horário, à noite, fim de semana, entendi. até para conseguir encontrar as pessoas, porque às vezes estão trabalhando, né? É difícil de encontrar. Ele trabalha por produtividade. Então, mais do que o horário, é a produtividade dele quem determina o salário, o tanto que ele ganha. Então, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Né? Então, o horário não é exigido uma certa produtividade, até para a gente não estender o censo durante muito tempo. Né? Mas, até o último entendimento agora, as pessoas que estavam com restrição de ser contratadas como recenseador, como, por exemplo, o funcionário público, o aposentado, o MEI, né? Esses não podiam. Não podiam, até pela legislação. Mas houve um entendimento agora que o recenseador, o trabalho que ele faz, não é um trabalho que ele tem um horário fixo, ele tem que bater um ponto, essas questões todas. Então, devido a essa flexibilização do trabalho, da própria estrutura do trabalho, né, a gente pôde flexibilizar isso, inclusive para professores, por exemplo. Tem professor que trabalha no meio expediente, né, na parte da manhã, e tem a parte da tarde ou da noite vaga, e eles podem fazer o censo. Então, agora já flexibilizou justamente para pegar esse pessoal, igual o senhor falou. Aquele pessoal que quer trabalhar, né? Porque a gente está com a dificuldadezinha de encontrar. Pô, bacana. O BGE, eu sei que ele faz muito mais que o censo. Quer dizer, entre as atividades de vocês, está mais que fazer o recenseamento, não é isso? Nós temos. Eu quero voltar no terceiro bloco falando sobre isso. Você não sai daí? Conversa muito boa aqui com o Joelso Carvalho. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um resto de conversa aqui sensacional com o Joelso Carvalho, chefe da agência do IBGE em Caratinga. Joelso, antes de falarmos sobre os outros trabalhos do IBGE, uma pergunta, né, que o telespectador internauta certamente deve estar aqui no terceiro bloco perguntando, mas não vamos falar sobre isso? Quer dizer, quando é que termina o trabalho do IBGE e quando é que o cidadão vai ter acesso às novas informações do censo? Bom, então, a previsão era para a gente terminar agora no dia 31 de outubro. Né? Mas, infelizmente, até pela questão de pessoas que a gente não está encontrando para trabalhar, né? Além de outros problemas que a gente tem, que é o que a gente comentou no início, de pessoas que às vezes não querem receber o recenseador. Quando ele não recebe o recenseador, essa informação ela fica faltando, né? A gente falta um domicílio, 2 domicílios que não respondem, ficam faltando. E essas informações elas precisam ser depois reprocessadas,
né, por métodos estatísticos, você vai imputar dados ali dentro daquele domicílio. Imputar dados não é exatamente o ideal. O ideal mesmo é a gente tirar um retrato o mais fiel, o mais próximo possível da realidade do país. Então, é por isso que a gente pede muito que as pessoas atendam bem o recenseador. Bom, além disso, a gente teve problema de encontrar gente para trabalhar, né? Não só no IBGE, mas a iniciativa privada também está com muita dificuldade. Por conta disso, a gente está prolongando a coleta, a gente vai estender a coleta até o mês de novembro, com perspectiva de ir até a metade do mês de dezembro. De qualquer forma, o IBGE tem um compromisso com o TCU que ele precisa entregar até o final de dezembro os dados da população dos municípios e dos estados para a recomposição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Muito bem. Então, a gente começa janeiro já com informações aí. Com informações. Mais uma curiosidade. Quando o recenseador chega numa casa, ela pergunta quantas pessoas moram lá e tal. Ela busca, quando ela vai fazer um formulário mais completo, ela pergunta quem que vai responder, quer dizer, ela pergunta por que abrir a porta ou ela pergunta quem é o provedor, quem que é chefe de família, alguma coisa assim? Não? No primeiro momento, ela pergunta quem é a pessoa principal ali do domicílio, que seria o morador principal. A partir do morador principal é que são colocados os parentescos em relação a esse morador, né? Esse morador principal não necessariamente precisa ser a pessoa que está respondendo. Entendi. Né? Pode ser um filho, por exemplo, respondendo, dizendo que o morador principal é o pai, né? A pessoa principal da casa é o pai ou a mãe, tanto faz. Né? E ele pode ser um informante, sem problema. Tá, mas aí eu tô em casa, aí o cara fala, quem que é o morador principal? O sujeito fala, sou eu. E, na verdade, é a mulher dele, porque você vai olhar, o cara ganha 1.000, a mulher ganha 5, por exemplo. E aí, isso o censo vai detectar também, né? Isso aí, olha só. Na hora de chamar quem que é o esteio, porque não tem o provedor familiar, não sai uma informação dela. Tem. O chefe da família, né? Tem então, não adianta o cara bater no peito, não, que o censo vai falar a verdade. Tem, sim. Algumas perguntas do censo são perguntas objetivas. Outras perguntas são perguntas de percepção. Por exemplo, quando eu pego sexo, eu pego idade, são perguntas objetivas. É data de nascimento e é o seu sexo biológico. Isso é fechado. Agora, quando eu pergunto a sua cor ou raça, é subjetivo. É a sua percepção. E quando eu pergunto ao conjunto de moradores lá quem é a pessoa responsável ali pela casa, né, também é subjetivo. É quem eles elegem ou que eles vão eleger como sendo a pessoa principal ali. Só que aí, depois, com base nos estudos estatísticos, a gente vai ver se essa pessoa é a principal, mas não é ela quem paga as contas, quem paga as contas é o outro, quem recebe é o outro, né? Aí a gente faz esse ajuste. Mas a percepção é de quem aquele grupo familiar está colocando como a pessoa principal ali, pessoa de referência. Bacana. O pessoal, quando vê falar em IBGE, aliás, são os menos informados, né? Que vê falar em IBGE só no censo, porque a gente sabe que o IBGE, o tempo todo, você vê falar em IBGE nos trabalhos aí. Mas eu queria aproveitar esse momento agora para você falar sobre o trabalho do IBGE. Quer dizer, vocês não ficam 10 anos ali parados. Então, assim, fiz censo em 2010, agora vamos descansar, tirar férias 10 anos, nós vamos voltar em 2020. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Conta para nós o trabalho do IBGE. Então, nós temos, como a gente falou no início, nós somos 2 efetivos até o momento, e nós temos mais entre 2 e 4 contratados conosco, trabalhando em regime de revezamento, quando tem uma demanda maior, mais gente, quando tem uma demanda menor, menos gente. Mas a gente está trabalhando, a gente faz, além do censo, a segunda pesquisa mais importante que a gente faz se chama PNAD. PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD, ela está sempre na mídia, porque ela traz informações sobre emprego, rendimento, nível de desemprego, né, sobre escolaridade. Ela traz informações sobre, por exemplo, acesso à internet. Então, ela é uma pesquisa por amostragem, uma amostragem bem menor do que a do censo, né? Não são em todos os municípios do Brasil que ela é feita, mas ela reflete dados a nível estadual e a nível nacional.
ou ela não consegue a nível municipal, como eu falei, é só o censo que consegue. Mas a nível estadual e nacional ela consegue. Então, a gente está sempre fazendo essa pesquisa. Todos os meses tem o setor para a gente fazer essa pesquisa. E o entrevistador do IBGE está sempre fazendo essa entrevista nas casas. Né? E cada trimestre tem aí o nível de desemprego, entre outras informações. Então, o IBGE está sempre na mídia, né? Como o professor falou mesmo. A gente está sempre falando, mostrando dados mesmo, dados relevantes sobre a população. Além da PNAD, de 10 em 10 anos, a gente faz uma pesquisa que se chama POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. É uma outra pesquisa, é uma pesquisa que pega o orçamento familiar, como é que o brasileiro está gastando dinheiro, com o que ele está comprando, aonde está indo o dinheiro, se ele está endividado, se ele não está. É uma pesquisa muito bacana. É grande, é extensa, mas é muito bacana. Né? É um censo, como se fosse um censo econômico da população. Mas é por amostragem também, é uma amostragem bem menor e dá dados também a nível de estado. E acontece com regularidade também. Acontece com regularidade. Nós temos pesquisas na área agropecuária, tá? A gente está sempre vendo a produção, a gente está vendo o abate dos animais, se aumentou, se diminuiu, a gente está vendo os estoques, né, de café, de outros produtos que tem o estoque. A gente está vendo nessa área agrícola a expansão do rebanho ou diminuição do rebanho. Bacana. Então a gente faz isso aí também. Então essa informação que sai de vez em quando falando do tamanho do rebanho brasileiro também sai por aí. Também de pesquisa do IBGE. Na área econômica, a gente faz pesquisas mensais e anuais em comércio, indústria e serviços. E a indústria da construção também, que é um separado que a gente faz. Então, a gente vê quando aparece lá na mídia, houve um crescimento de 0,7% nos serviços, houve um crescimento no comércio de tantos por cento. Vem dessas pesquisas também realizadas pelo IBGE. Então, na verdade, o censo acaba sendo quase um trabalho extra do IBGE, viu? Exatamente, né? Exatamente. A cada 10 anos vem mais serviço para a gente, porque você já tem serviço o dia inteiro ali. Olha, a gente tem outra pesquisa que a gente faz todos os anos, que é a pesquisa de informações básicas municipais, que a gente vai aos municípios, a gente procura saber quais são os serviços que estão sendo oferecidos pelo município. A gente quer ver uma outra pesquisa que é sobre saúde, a gente tem duas, né? A PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que investiga informações sobre o acesso da população à saúde, como é que anda mesmo a saúde, quais são as doenças que estão mais incidindo na população, né? E a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar também, que a gente vai diretamente nas escolas e faz uma pesquisa para ver como é que anda a alimentação, como é que está a saúde das crianças. Que bom. Wilson, muito bom te receber aqui. Infelizmente o programa está acabando. Eu não perguntei, você é de Caratinga mesmo? Não, eu sou carioca. Você é carioca? Sou carioca. Nascido no Rio? Nascido no Rio. Eu morei em Conceição de Ipanema, que fica a 100 quilômetros daqui, né? E aí eu passei funcionário concursado do IBGE? Do IBGE, sou concursado. Já veio transferido para aqui, pelo IBGE? Eu fiz concurso, né? E o concurso, eu concorri à vaga para Caratinga. Está 20 anos em Caratinga? Estou há 16 anos. Já virou caratinguense? Já. Gosta de Caratinga? Gosto. Casado? Casado. Filhos? Tenho 2. 2 filhos. A família gosta de Caratinga? Também gosto. Que bom. Muito bom te receber aqui. Muito bom passar para o telespectador, para os internautas, essas informações todas. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui. Deixar um recado aí para a turma, por favor. Bom, primeiro a gente quer agradecer muito a oportunidade, tá, que o IBGE tem de mostrar um pouco mais do trabalho. Tá? É muito bom, é muito importante que todos conheçam mesmo o trabalho e a importância do trabalho do IBGE. Abram as portas, recebam bem os entrevistadores do IBGE, não só do censo, não só os recenseadores. Todos os entrevistadores estão fazendo aí sempre levantamentos importantes, né? Trazendo informações, levantando informações importantes
não só para as políticas públicas, mas também para a iniciativa privada. Então, assim, e os dados do IBGE estão sempre à disposição, estão na internet, estão lá no portal do IBGE. Todo cidadão pode ter o seu acesso às informações. Então, receba bem o IBGE, tá? Valorize bastante esse trabalho. É um trabalho de cidadania, abrir a porta para o entrevistador do IBGE. Bacana, estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela atenção e até o próximo encontro, se Deus quiser. E ao Joelson, muito obrigado.